Queridos, estamos aqui mais uma vez para estarmos meditando na palavra do Senhor. E como eu sempre digo, que são meditações para o nosso dia. Hoje eu quero estar meditando no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16. Nós vamos meditar nesse versículo, irmãos. É apenas o versículo, mas é apenas um comentário a respeito deste versículo e uma aplicação para os nossos dias, né? Que diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Irmãos, nós sabemos que este tempo de Esther, o povo de Israel estava em cativeiro e Esther se tornou rainha, esposa de Assuero, o Xerxes daquela época, e eles, neste tempo de cativeiro, havia um homem chamado Amã que estava tramando coisas contra os judeus, procurando matar, exterminar o povo judeu naquele reino, naquela época. E então, Mordecai foi ficar diante do palácio e Esther era sua sobrinha e estava ali para ser a intercessora. Apesar de ela ainda não saber, Mordecai falou a ela a respeito daquela situação que eles estavam vivendo e que era para ela pensar a respeito da posição dela. Quem sabe Deus havia colocado ela como rainha ao lado de Assuero exatamente para cumprir aquele propósito naquele momento que ela estava vivendo. E então a rainha sabia que naquele tempo era uma lei que ninguém deveria ir ao rei sem ter uma audiência marcada, sem estar sendo aceito, marcado um tempo com o rei, para que ela pudesse interceder por Israel. Mas ela não tinha, e havia já mais de 30 dias que ela não encontrava-se com o rei. E então eles estavam numa situação um pouco delicada. Então o que ela disse? Vai e diz a Mordecai, para que todo Israel pudesse entrar em jejum por 3 dias. 3 dias eles estivessem jejuando para que ela pudesse entrar na presença do rei sem ter essa audiência marcada, para que ela pudesse interceder por Israel. Então, Mordecai chamou a todo Israel a este jejum e a essa oração, e é interessante a gente observar neste texto que ela disse, olha, que todo o povo esteja sendo conclamado a fazer este jejum. Eu e as minhas servas, aquelas que me assistem, nós também estaremos em jejum. 3 dias, irmãos, sem comer nem de dia e nem de noite. Sabe? Era um jejum muito pesado, era um jejum muito difícil para aquele povo naqueles dias. Mas ela se propôs a isso para poder ir diante do rei. E é interessante que ela colocou
para Mordecai, que falou: olha, a lei é essa, se eu perecer, pereci, mas eu vou arriscar, eu vou me colocar na presença do rei, eu vou falar com o rei. E no fim daqueles 3 dias, ela foi para ter com o rei. E enquanto ela estava no pátio, fora da presença do rei, o rei a viu e estendeu para ela o cetro, e ela pôde entrar na presença do rei. Meus queridos, nós estamos em momento decisivo. Nós estamos em momentos decisivos. E poderíamos hoje estar sentindo como que estivéssemos neste momento. E devemos, irmãos, ter a consciência de fazer a coisa certa. Por isso eu tenho orado, irmãos, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho pedido ao Senhor para nos dar os passos para podermos abrir presencialmente esses cultos. Mas eu gostaria que cada um dos irmãos tivessem a consciência de que o Senhor vai falar ao seu coração, vai mover ao seu coração e vai fazer com que você tome a medida correta, a decisão correta para estar diante do Senhor. Eu até havia falado aos nossos líderes que eu gostaria de abrir para culto presencial neste próximo domingo, ou seja, que nós pudéssemos abrir a igreja neste próximo domingo. Mas eu abri mão disso, irmãos. Mas sem ser este domingo, no outro eu gostaria que a igreja estivesse aberta para que cultos presenciais fossem feitos diante do Senhor. Irmãos, não é ilegal nós estarmos de porta aberta, porque a nossa própria Constituição, ela nos deixa em aberto. Nós sabemos que está sendo travado nos tribunais algumas pendengas em favor da igreja para que ela seja aberta. Mas eu quero passar por cima disso tudo e eu vou ao trono do Senhor, eu clamo diante do Rei dos Reis para que a nossa causa seja julgada e seja nos dado o poder de clamarmos e de adorarmos ao Senhor presencialmente. Então, queridos, que nós, no nosso coração, estejamos com coragem, não importa o que a lei diz, mas nós nos colocamos na presença do Senhor. Se amanhã chegarem pessoas aqui para nos levarem presos, para nos levar diante dos tribunais, nós estejamos prontos. Mas a nossa coragem, não há demônio, não há epidemia, não há tribunal que vai nos fazer medo e ter o nosso coração preso a estas leis que são muitas vezes ilegais. Leis que eles estão discutindo para calar o povo de Deus, para calar a igreja de Deus. Nós tenhamos coragem, crentes, tomamos posição diante do Senhor, vamos jejuar, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e tomar a posição que Deus tem nos chamado a tomar. Deus pôs uma igreja neste lugar, não foi para que ela ficasse escondida, mas para que ela pudesse tomar a atitude de declarar que este lugar pertence ao Senhor e não há quem possa fechá-lo. Não foi Deus quem fechou esta igreja. E quando Ele fechar, ela vai ficar fechada. Mas quando Ele abriu, é para que ela ficasse aberta, para que o nome dele fosse exaltado neste lugar. E não haja, irmãos, nenhuma retaliação contra a igreja do Senhor, porque o Senhor quem prometeu a Pedro que nem as portas do inferno podem contra esta igreja. Nós temos que tomar a atitude de coragem, porque o Senhor teve coragem de estar lá no Calvário em favor desta igreja.
Nós devemos que tomar atitudes diante do Senhor. É isso que o Senhor me tem falado. É isso que Ele tem me dito nesses dias. Nós vamos abrir as portas desta igreja para que o nome do Senhor seja exaltado. Não é a igreja culpada desta pandemia, não é a igreja culpada de cada problema que está acontecendo, não é a igreja culpada pelo aumento dos casos, pelo aumento de mortes, mas a igreja é culpada por ficar calada, por se esconder, porque a palavra de Deus, ela tem que ser dada a oportunidade de vidas chegarem aqui para serem abençoadas. Queridos, você pode tomar a atitude que você quiser, mas a igreja será aberta para o louvor e a glória do nome do Senhor. Em cada dia, irmãos, saiba que o Senhor é conosco e Ele colocou o seu nome neste lugar para ser exaltado. E a glória do Senhor será vista neste lugar. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, e você possa tomar posse desta palavra, de tudo quanto nós temos colocado diante do Senhor, que você possa alcançar diante do Senhor a graça que Ele tem dado, para que o nome do Senhor seja exaltado a cada dia, em o nome de Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e a graça do Senhor seja abundante sobre cada um dos irmãos, sobre a sua família, sobre os teus filhos, a sua casa. Seja uma bênção na presença do Senhor, em nome de Jesus.